Era uma vez. Hoje Tia Ju vai contar uma história. Para essa história vamos usar uma folhinha branca. Era uma vez um menino chamado Mário. E o Mário gostava muito de ler. Todos os dias ele lia uma história quando ele acordava e quando ele ia dormir. Ele gostava de histórias de aventuras, de marinheiros, de piratas, de todos os tipos de livros, de contos de fadas. E uma vez ele leu tantas histórias e estava tão pensativo, imaginando. E ele gostava muito de ser marinheiro. Ele começou a imaginar que ele era um marinheiro. E ele pegou uma folha de papel e resolveu fazer um chapéu. Um chapéu de marinheiro. Ele dobrou o chapéu, dobrou o papel e fez um chapéu de marinheiro. E ele ficou imaginando que ele era um marinheiro, que ele estava num navio em alto mar. E ele imaginou tanto, que ele dormiu. E quando ele dormiu, ele começou a sonhar. Ele sonhou que ele estava em um navio em alto mar. Ele começou a navegar e navegava naquele alto mar, todo feliz porque ele era um marinheiro. Mas de repente, uma tempestade. Começou a chover, muito vento, e o navio estava descontrolado e ele bateu. E quebrou a proa do navio. Só que o Mário marinheiro era muito valente. E ele continuava navegando naquela tempestade com o seu navio quebrado e de repente bateu de novo. E quebrou mais uma parte do navio. Mas ele continuava. Ele tinha visto alguma coisa. Ele estou avistando alguma coisa. Vou chegar até lá. Só que veio um vento muito forte, derrubou o barco do Mário marinheiro, derrubou o seu navio. E ele começou a afundar. E ele não sabia nadar muito. Mas ele lembrou que ele tinha um colete salva-vidas. Ele vestiu aquele colete e foi nadando até aquele lugar que ele viu. Era uma praia, era uma ilha. E de repente ele lembrou que ele tinha uma máquina fotográfica. E ele começou a tirar fotos. Tirava foto das árvores, tirava foto dos pássaros, dos animais, de conchinhas. E ele tirou muitas fotos nesse local que ele chegou. Quando de repente ele escuta a mãe dele chamar: Mário! Mário! E ele acordou e viu que aquilo tudo era um sonho. Porque o Mário marinheiro gostava muito de ler. E ele lia muitas histórias e depois ele sonhava, tinha sonhos incríveis. Ele podia imaginar que ele era um marinheiro e sonhava, que ele era um pirata. Ele sonhava com muitas coisas e por isso que é muito importante a gente ler. Gostaram da historinha? Depois Tia Ju vai trazer novas historinhas para vocês.